E no caso do Gilson Machado, mais uma vez, parece Fishing Expedition, né? Quer dizer, Bom, é até difícil comentar questões jurídicas no nosso país, né? Ainda bem que temos sempre convidados aí, especialistas na área, apesar do que não estamos falando de direito faz tempo, estamos falando de política. O Felipe Martins, inclusive, ele também teve a família toda ameaçada, inclusive a avó dele. Se fôssemos um Estado de Direito, a delação do Mauro Cid teria que ser anulada e não rescindida. E tudo que ele falou até agora nas 11 versões, declarado ilícito por derivação, não podendo ser utilizado contra ninguém. Um dos maiores escândalos da história recente do Brasil acaba de ganhar um novo e perturbador capítulo. O nome por trás das delações que sustentam o inquérito de Alexandre de Moraes contra Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, foi flagrado pela terceira vez em vazamentos explosivos que revelam o que pode estar acontecendo nos porões da República. Segundo a revista Veja, Cid estaria sendo pressionado, coagido e manipulado não apenas por membros da Polícia Federal, mas possivelmente pelo próprio relator do inquérito no STF. A cada nova revelação, uma pergunta inquietante se repete. Até onde vai o poder daqueles que deveriam garantir a justiça? Quem realmente está no comando das investigações? Neste vídeo, os bastidores obscuros vêm à tona com análises precisas e indignadas de Ana Paula Henkel, Luiz Ernesto Lacombe, Rodrigo Constantino e do advogado Jeffrey Cicchini, que expõem os detalhes sombrios que a grande mídia tenta esconder a qualquer custo. Prepare-se para ouvir o que ninguém teve coragem de dizer, o que está por trás das delações, quem está manipulando o jogo e por que querem calar Mauro Cid. Fique até o fim, porque a verdade que será revelada aqui pode mudar tudo do que você pensa sobre o sistema de justiça no Brasil. Ana, a delação do Mauro Cid, Jeffrey Cicchini vai trazer aí todas as questões, mas ela, desde o início, a gente diz isso, né? Diante daquilo que vimos das audiências para o fechamento do acordo de delação, ele foi ali coagido, torturado, pressionado, aquilo, Cicchini vai explicar depois, mas aquilo por si só, no entender de um leigo como eu, já poderia provocar a anulação da delação. Agora, essa questão que foi trazida nos interrogatórios pelo advogado, por um dos advogados do Bolsonaro, quer dizer, usou ali uma rede social com a mesma história, com a mesma questão daqueles áudios, né, que ele mandou para um amigo, vazados também pela Veja, dizendo a mesma história, que foi coagido, que havia uma narrativa, que precisava corroborar, aceitar aquilo que estava sendo passado como narrativa. E no caso do Gilson Machado, mais uma vez, parece Fishing Expedition, né? Quer dizer, apreenderam ali, acho que celulares e equipamentos do Gilson Machado, porque houve mandado de busca e apreensão contra ele, e aí agora vão fuçar aí tudo e mais um pouco, né, Ana? Exato, Lacombe, a tal da Fishing Expedition, que na verdade foi o que aconteceu com o celular do próprio Mauro Cid. Começou com a história do cartão de vacina do presidente Bolsonaro, o que já foi uma aberração, porque o presidente Bolsonaro sempre disse o tempo todo que ele não havia tomado a vacina. Inclusive, teve uma reunião na ONU que muita gente fez chacota, porque os restaurantes não estavam deixando o presidente Bolsonaro entrar nos restaurantes sem a comprovação da vacinação. E aí uma foto viralizou com o presidente Bolsonaro comendo pizza, assim, né, na calçada, bem estilo Nova York mesmo, as pessoas fazem isso ali com seus assessores e agentes, né, e seguranças e tal. Então, ele sempre disse: eu nunca tomei a vacina, eu tive Covid, o meu nível de anticorpos está altíssimo e eu não tomei a vacina. No entanto, mesmo assim, seguiram com, desculpa o meu francês, com a palhaçada do cartão de vacinação do presidente Bolsonaro, e tudo isso começou com esse maldito Fishing Expedition no telefone do Cid. E dali eles abriram, não vou nem falar um leque, porque o leque, quando você abre, tem começo e tem fim. Eles abriram um buraco negro. Simplesmente começaram a enfiar tudo e todos ali dentro. Felipe Martins, Braga Neto, Freire Gomes e todo presidente Bolsonaro, agora Eduardo Bolsonaro, está todo mundo ali dentro.
E, no entanto, eu até queria jogar para o doutor Chiquini, doutor não consigo, tá? Vai ficar doutor mesmo, é nosso amigo, mas eu não consigo tirar o doutor. O que acontece depois de tudo isso que nós vimos, em relação a... Nós temos, se eu não me engano, 11 delações do CID, 9 que foram usadas, 2 descartadas, e toda a denúncia, toda a peça da PGR, as 272 páginas, tudo embasado nas denúncias, né, na colaboração premiada do Mauro Cid. Quando você vai para essas 2 sessões que nós vimos, que o Brasil todo viu, e os Estados Unidos também, diga-se de passagem, nada, absolutamente nada corrobora as versões do Cid. E aí a questão nós temos Braga Neto ainda preso, nós temos Felipe Martins com a meia liberdade, com tornozeleira eletrônica, sem redes sociais, sem poder dar entrevista. A revista Oeste já solicitou, pediu para o Alexandre de Moraes, ele deu de ombros, isso já tem mais de 2 meses, ele nem sequer respondeu o pedido da revista Oeste. Ele precisa se apresentar toda segunda-feira no fórum para dizer que está ali, continua praticamente preso, e agora a sensação que eu tenho, doutor Chiquini, é que o castelo de areia que foi montado em cima dessas delações fajutas do Cid caiu. E agora ele precisa, Alexandre de Moraes, abrir uma nova frente agora com o ex-ministro Gilson Machado. É a minha impressão, porque nada do que foi construído para de pé depois desse confronto, né, de todos os testemunhos com as delações do Cid, inclusive com a peça da PGR. E um pequeno detalhe aqui, eu não sou jurista, não sou advogada, mas a sensação, doutor Chiquini, o despreparo do Gonê também, você vê que a pessoa completamente perdida dentro ali do inquérito. Você veja que, primeiro ponto, tecnicamente o Mauro Cid não é um delator. Aquilo não é uma delação premiada, vamos começar por aí. Delação premiada diz expressamente a lei de organizações criminosas que trata da delação premiada, que normativa a delação premiada. Delação premiada, você confessa um crime e você colabora para a descoberta de provas e de autores do crime que você praticou. O Mauro Cid, ele confessa um crime que não praticou e entrega inocentes sem provas. Isso tecnicamente não é delação premiada. Vejam a diferença da Lava Jato. Na Lava Jato, houve 177 delações premiadas. Os delatores, por exemplo, donos das maiores empreiteiras do país, empreiteiras que atuam no mundo todo, confessaram seus crimes, entregaram provas, PIX, por exemplo, da corrupção de agentes públicos e devolveram, repatriaram o dinheiro da corrupção que passou de bi. O Mauro Cid, ele dá 11 versões, por muito menos essa suposta delação, essa farsa dessa delação do Mauro Cid, que tecnicamente, então, delação não é, já teria caído. Por muito menos essa delação já teria sido rescindida. Só que eles não podem rescindir a delação do Mauro Cid. É aí que tá. Porque tudo que eles têm é o Mauro Cid. Na falta de provas, eles vão utilizar na sentença o Mauro Cid como substitutivo probatório. O que acontece aqui? A lei diz expressamente que quando o acordo ele é quebrado, porque delação premiada nada mais é do que um contrato. É um acordo feito entre a defesa e a acusação. Esse acordo é o seguinte: eu confesso o crime, eu entrego provas do crime. Veja, o Mauro Cid não entregou nenhuma mensagem, não entregou nada. E eu entrego pessoas, eu contribuo com a investigação. O que se tem aqui é o Mauro Cid repete o que a investigação tem e o que a investigação quer que ele repita. Só que se eles rescindirem esse acordo do Mauro Cid, o que sobra? Não sobra nada. Nas ditaduras, faça um retrospecto histórico, tá? Por exemplo, Inquisição. Podemos pensar dessa forma. Historicamente, totalitários querem delações premiadas. Na ditadura,
A delação premiada é a rainha das provas. Havendo uma delação premiada, você não precisa mais de prova. Por isso que ditadores querem tanto delação premiada. Porque eles têm ainda esse viés de que a confissão é a rainha das provas. Então, na falta de provas, basta ter a delação premiada. Basta ter a confissão. Só que um Estado de Direito, que ainda há quem defenda que estamos, a confissão não é suficiente para acusar e condenar pessoas. Em um Estado de Direito, junto com a confissão, você precisa de provas. O Mauro Cid confessa exclusivamente, não traz provas. Só que se eles rescindirem esse acordo do Mauro Cid, não sobra mais nada. Por isso que eles ficam nesse cabo de guerra com o Mauro Cid. Essa delação do Mauro Cid, do ponto de vista contratual, ela já deveria ter sido rescindida. E o termo é esse, artigo 4º, parágrafo 17 da Lei de Organizações Criminosas. Se o colaborador omitir algum fato relevante à investigação, o acordo é rescindido. Mas eles não fazem isso porque ficou bem claro. Além disso, esse acordo ele é nulo. Eu fui a primeira defesa a pedir a anulação desse acordo do Mauro Cid. Porque o acordo precisa ter voluntariedade. Veja pelos áudios que vazaram da Veja, e agora dessas mensagens que acabaram de vazar, e desse último áudio do Mauro Cid que acabou de vazar. Ele diz expressamente não ter voluntariedade na delação. Ele fala, eu contava, isso palavras do Cid, abro aspas, ele diz exatamente assim, eu contava o que eu sabia da reunião, eles diziam que não era aquilo, e que eles tinham outras informações. E eu, então, tinha que repetir as informações que eles me davam. Isso não é uma delação premiada. Delação premiada é contribuir com a investigação. Repetir o que os investigadores querem que o delator repita, o nome disso é papagaio de coação. Isso que é, o Mauro Cid é um papagaio dessa investigação. Ele repete o que querem que ele repita. Só que isso é criminoso. Isso é tortura. Por que tortura? A lei de tortura diz expressamente tortura-confissão. O que é a tortura-confissão? Da mesma forma que policiais já foram acusados pelo Estado de crime de tortura por terem coagido alguém a confessar um crime, isso é tortura. Então, por exemplo, eu vou prender a sua mulher se você não confessar o crime. Tortura. Tortura-confissão. É exatamente o que o Cid está sofrendo. O Cid está confessando crimes que não praticou, sem voluntariedade, porque os fatos que ele repete são fatos que são soprados no seu ouvido, mediante coação de ter sua filha de 18 anos, sua mulher e seu pai idoso presos. Então não há voluntariedade, ele não fala o que ele sabe, e há coação, porque senão ele volta para a prisão e sua família também vai presa. Então veja, isso tecnicamente não é uma delação e no ordenamento jurídico brasileiro constitui crime. Ou seja, onde eu queria chegar, agora eu cheguei ao ponto central. Fazendo essa união, nós temos aqui uma prova ilícita. Então o acordo do Mauro Cid não tem que ser rescindido, ele tem que ser anulado. Qual a diferença? Se o acordo é rescindido por culpa do delator, então o delator, ele omite informações relevantes. Então vai lá e esse acordo é rescindido. Tudo o que ele falou permanece válido, inclusive contra terceiros. Nesse caso do Cid, não é caso de rescisão, é caso de anulação, porque a prova é ilícita. Como o Mauro Cid está sendo vítima de coação e de tortura, tudo que sai da boca do Mauro Cid é ilícito por derivação. É aquilo que a doutrina chama de teoria dos frutos da árvore envenenada. A árvore está contaminada. Tudo que sai dessa árvore está contaminado. O Mauro Cid está contaminado por uma coação e por uma tortura. Tudo que sai da boca dele está contaminado. Então, o que deve haver aqui, se morássemos na Suíça, se fôssemos o mundo ideal, se fôssemos um Estado de Direito, a delação do Mauro Cid teria que ser anulada e não rescindida. E tudo que ele falou até agora nas 11 versões, declarado ilícito por derivação, não podendo ser utilizado contra ninguém.
Posso E fazer ó, uma primeiro pergunta, superchat. Lacombe? Claro, Ana. Deixa eu só ler então esse Rapidinho. superchat que tem a ver. Tá. Ó, Maurício Fernandes da Silva. Cid foi treinado e é forças especiais, mas Felipe Martins que mostrou capacidade de não ceder. Nosso exército só decepciona. Vai, Ana. O Felipe Martins, inclusive, ele também teve a família toda ameaçada, inclusive a avó dele, tá? Que isso eu sei. Então, seguiu ali 6 meses preso, ficou 10 dias numa solitária, ele foi trocado de prisão no meio da noite, 2 horas da manhã, acordado de sopetão, vamos sair, vamos trocar. E o Felipe ele teve, inclusive, a capacidade de avisar a esposa, a Annelise, que, olha, prepare-se, prepare a nossa família, porque se eu tiver que ficar na prisão 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu vou ficar, mas eu não vou inventar o que eles querem ouvir. E assim a gente sabe muito bem o que aconteceu. Bom, é até difícil comentar questões jurídicas no nosso país, né? Ainda bem que temos sempre convidados aí, especialistas na área, apesar do que não estamos falando de direito faz tempo. Estamos falando de política. Na verdade, de politicagem, de perseguição política, de estado de exceção. E essa semana foi rica nisso, né? Nós vimos aí coisas bizarras acontecendo. Primeiro naquele interrogatório farsesco, que eu não posso deixar de notar, eu não achei adequada a postura do ex-presidente Bolsonaro. É difícil demais imaginar estar na pele dele, que é o alvo prioritário dessa perseguição, que já vem fazendo muitos alvos, mas eu não acho que era o momento de piada, de convidar o Alexandre de Moraes para ser vice na chapa. Eu sei que isso, de alguma forma, é uma ironia para mostrar que ele é um agente político, mas por outro lado coloca ele em lentes mais humanas. E tem que lembrar ali que ele é um carrasco, tem que lembrar que ele é um ditador, né? Então eu não consigo imaginar o Donald Trump fazendo isso e não achei a postura adequada, digamos assim. Mas o principal não é isso, o principal é que o presidente Bolsonaro colocou seus pontos, mostrou que é alvo de uma perseguição, que não tem substância, e logo depois veio na reportagem da Veja os áudios mostrando que o Mauro Cid fez a colaboração dele sob coação, e todo mundo já tinha visto isso. Inclusive quando Alexandre de Moraes ameaça prender ele, a filha, o pai, a família toda, né? Então, é uma delação, uma colaboração que não pode ficar de pé, mas o sistema não liga para isso, porque usa como um pretexto para perseguir Bolsonaro e seus aliados próximos. O grau de sadismo do Alexandre de Moraes, por exemplo, ao perguntar antes por protocolo se fulano já foi preso e tudo, o general Braga Neto tem que responder que está preso, e ele fala, eu sei, fui eu que decretei a prisão. Isso mostra que estamos lidando com alguém com pitadas fortes de psicopatia, né? Que quer humilhar os seus alvos. Além desse interrogatório ridículo e da questão da colaboração do Mauro Cid, tivemos a prisão do Gilson Machado, que foi revogada logo depois, mas cheia de cautelares, né? Que é uma nova forma de phishing expedition, de ter acesso ao telefone dele, ele que é próximo do presidente Bolsonaro, para ver se consegue encavucar alguma coisa extra ali, né? Porque o pretexto é ridículo, que ele foi pedir um visto, passaporte português para o Mauro Cid, quer dizer, o negócio vai ficando ridículo, né? E isso justifica uma preventiva. Então, nós estamos na seara, repito, da perseguição política faz tempo. Nós vimos o ministro Barroso falando em censura abertamente, usando a palavra, talvez num ato falho, ele que gosta muito do sincericídio, né? Que já falou, nós derrotamos o bolsonarismo, não a mola, perdeu o Mané, e por aí vai, que pediu intervenção americana na eleição brasileira, enfim, cheio de confissões, e ele não é Santo Agostinho, né? Ele é um iluministro jacobino. Nós estamos vendo aí a configuração no Brasil de uma ditadura que avança cada vez mais para calar e perseguir toda a direita. Nesse cenário me causa muito espanto, Lacombe, a perspectiva que muita gente coloca
em todas as fichas estarem depositadas numa aposta da eleição de 2026. Claro, nós temos que fazer o possível para eleger o máximo de senadores e o presidente e por aí vai. Mas nós temos que ser realistas. O sistema vai permitir que algo assim aconteça? Está dando todos os indícios de que não. Como vimos, os comentários de Ana Paula Henkel, Lacombe, Constantino e o Dr. Jeffrey Cicchini revelam um padrão extremamente preocupante: a instrumentalização da justiça para fins políticos, onde delações parecem estar sendo moldadas sob pressão e o Estado de Direito é colocado em segundo plano. Fica aqui a minha consideração. Não há democracia sem liberdade e não há justiça com coação. O que está em jogo não é apenas o destino de um ex-presidente, mas os pilares do nosso país. Se você acredita nesse trabalho e quiser ajudar a manter esse canal ativo, qualquer contribuição é muito bem-vinda. Está aí na tela a nossa chave Pix e eu sou Victor Moreira do canal Endireitei. E peço que você deixe o like, compartilhe este vídeo e se inscreva se ainda não for inscrito. E mesmo que já seja, verifique se sua inscrição ainda está ativa, porque o YouTube tem removido inscritos de forma silenciosa, como parte dessa guerra de alcance contra canais conservadores. Uma ótima semana para você e sua família e até o próximo vídeo. Fiquem firmes e que Deus nos abençoe.